Olá, telespectadores, internautas da TV da Transparência. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos iniciando agora para o nosso primeiro bloco de notícias com a manchete dos principais jornais do país e também daqui do Ceará, do jornal O Povo. E a gente começa com a capa do jornal Folha de São Paulo, cuja manchete principal é esta: apostas são problema social que o governo vai enfrentar, diz o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O ministro Fernando Haddad da Fazenda disse ontem que as apostas online se tornaram problema social grave no Brasil e citou uma pandemia de dependência dos jogos. No mesmo dia, o governo Lula antecipou o prazo para legalização das bets. Bets são as empresas, é o nome das empresas que ganham dinheiro com esse tipo de jogo online. Abre aspas. Nosso objetivo aqui é tratar desse assunto com a cautela devida, a distância entre entretenimento e a dependência é muito tênue e nós precisamos saber como lidar com isso, afirmou. Segundo Haddad, o governo fará um pente fino no setor. Hoje, qualquer site de aposta atua no Brasil. Com a antecipação, só as bets já cadastradas no Ministério da Fazenda poderão funcionar a partir do dia 1º de outubro próximo. A regulamentação inicial previa que o prazo de transição terminaria em janeiro do próximo ano, de 2025, e foi antecipado agora para 1º de outubro. A medida foi tomada após reações do Congresso com projetos da base do governo que prevêem proibição de propaganda das bets. A oferta de sites de apostas esportivas é liberada desde 2018 por lei aprovada no governo de Michel Temer, do MDB. Temos ainda chamada de capa da Folha de São Paulo, uma entrevista com a Trícia Hersey. É a bispa do cochilo. Ela defende o descanso. Ela é autora do livro Descansar é preciso, descansar é resistir. Quando o corpo pede, devemos relaxar. A foto de destaque da capa da Folha de São Paulo, olha aqui essa devastação. Uma ilhazinha pequena, rodeada de tudo queimado. Esta foto aérea é do fotógrafo Lalo de Almeida, da Folha Press, da Folha de São Paulo, e diz: na Amazônia, fogo cerca famílias e desaparecimento de lago deixa comunidades ilhadas. Rastro de queimada em propriedade rural na estação ecológica Soldado da Borracha, a 220 quilômetros de Porto Velho, que é a capital de Roraima, consumida por incêndio. É essa localidade aqui. Seca dificulta deslocamentos de moradores do lago Carapanatuba, no Amazonas, por igarapés, hoje, fios de água. Impressionante essa foto aérea. Na sucessão na capital paulista, eleições 2024,
Tem uma chamada de capa dizendo que a propaganda irregular de Pablo Marçal, que é candidato pelo PRTB a prefeito, circula no TikTok. Vídeos impulsionados por Pablo Marçal, candidato a prefeito de São Paulo, em que ele promete premiar quem viralizar cortes com suas imagens. Cortes é o nome da moda agora que se dá a pequenos vídeos, coisa de 10 segundos, 15 segundos, que são publicados no TikTok, chamado agora de cortes. Ele promete premiar quem viralizar, quem compartilhar cortes com suas imagens, e anúncios com pedidos de voto circularam no TikTok até 16 de setembro passado, de 16, sexta-feira passada. A propaganda foi comprada por meio de contas não no Brasil, mas na Europa. Em agosto, a Justiça suspendeu os perfis de Marçal em razão desses cortes. Ele não comentou sobre o assunto para a Folha de São Paulo. Outra chamada de capa. Primeiro debate após a cadeirada tem tensão e ataques. Debate promovido pela Rede TV e pelo site UOL. O reencontro dos candidatos após a agressão de José Luiz da Atena do PSDB a Pablo Marçal foi marcado por bate-boca entre o influenciador digital e o prefeito Ricardo Nunes, que é candidato à reeleição. Xingamentos e advertências aplicadas pela apresentadora do debate. Brasil não estava preparado para enfrentar queimadas. Quem afirma isso é o presidente Lula. O presidente da República disse que o Brasil não estava 100% preparado para a situação e surgiu aviações coordenadas nos incêndios. Afirmou ainda sentir oportunismo de setores que tentam criar confusão no país. Ele se reuniu ontem com chefes de poderes, Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder Judiciário, para discutir medidas contra a crise do fogo e, entre elas, a reformulação da Defesa Civil do governo. Lula também deve editar uma medida provisória com crédito emergencial no valor de 514 milhões de reais para combater os incêndios. No Caderno Ilustrada, que é o caderno de cultura e entretenimento da Folha de São Paulo, traz uma matéria sobre o novo longa-metragem com a atriz Demi Moore. É um longa-metragem feminista. A Substância é o nome do filme. É terror sobre atriz viciada em juventude, em ser jovem. São Paulo completa um mês de incêndios com 15 mil agentes em campo. E na área internacional, temos uma chamada de capa da Folha de São Paulo: explosões de pejas do Hezbollah matam 9 e ferem milhares. Uma série de explosões de pejas. Depois eu mostro aqui o que é esse pejas. É um pequeno equipamento usado por integrantes do Hezbollah, matou ao menos 9 pessoas e feriu 2.750 em Beirute e em mais 8 cidades do Líbano. O governo libanês e o grupo fundamentalista Hezbollah acusam Israel pelo ataque. Tel Aviv não comentou. Os pejas são usados pelo Hezbollah para evitar rastreamento. Aqui eu faço um comentário.
Esse aparelhinho aqui, como vocês estão vendo, esse aqui é o Pages. Para quem é mais novo, antes da internet chegar, dos aparelhos celulares, muita gente se comunicava através desse aparelho. Você mandava uma mensagem escrita, chegava nesse aparelho, que geralmente se usava aqui na cintura, aqui no cinturão, chegava a mensagem, ele soltava um sinal sonoro avisando que tinha chegado a mensagem. Aí você lia e respondia para o destinatário. Então, esses pequenos aparelhos, eles são movidos por onda de rádio. Por isso que ele não é rastreável. Hoje, se fosse por onda de celular, as autoridades podem interceptar a onda para que o aparelho cheio de dinamite, cheio de explosivo, cause algum dano. Como é com rádio, via onda de rádio, fica muito mais difícil. Mas esse aparelho foi muito usado aí nos anos 80, nos anos 90, é um aparelho de comunicação. Vamos aqui para o jornal O Estado de São Paulo. O que é que diz aqui? O que é que tem na capa? O Estadão. Olha aqui. A foto principal são os ataques no Oriente Médio, que é a novidade por lá, através desses Pages. E diz o seguinte: detonação de Pages, a nova arma de guerra. Grupo radical Hezbollah culpa Israel por ação que matou 11 e feriu 2.700 pessoas no Líbano. Populares nos anos 90 e 80, no mundo pré-internet, aparelhos de comunicação, que é os Pages, do grupo xiita, que usa foguetes contra Israel, explodiram simultaneamente. Uma hipótese é de manipulação prévia. Com relação aos incêndios, o Estadão diz que 3 poderes reunidos ontem. Combate ao fogo tem mais verba, mas falta acordo sobre as penalidades a serem emitidas. Lula admitiu que o país não estava 100% preparado para enfrentar queimadas e vai liberar 514 milhões de reais. Punição maior a quem provocar incêndios. Não teve consenso nesta reunião. Aposta de risco. TSE, Tribunal Superior Eleitoral, determina que a aposta sobre resultado de eleições é crime. Oferta pelas casas de aposta online configura abuso de poder econômico e captação ilícita de votos. A ordem do Ministério da Fazenda é que as bets não regularizadas sairão do ar até o fim deste mês, porque a partir do dia 1º de outubro só vai funcionar a Bets, essa empresa de aposta que tiver cadastrada no Ministério da Fazenda. A manchete da edição de hoje, dia 18 de setembro, quarta-feira, do Estadão, é sobre contestações à reforma tributária. Ações contra a Previdência devem custar 138,6 bilhões de reais à União Federal. Nota técnica da Advocacia Geral da União, AGU, obtida pelo jornal Estadão, aponta que o governo deve sofrer derrotas no STF em ações que questionam a reforma da Previdência e terão impacto de pelo menos 138,6 bilhões de reais nas contas públicas, nos cofres da União, em comparação
com a economia que estava sendo prevista. Embora o julgamento dos casos no STF esteja suspenso por pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, os outros 10 ministros da Corte já votaram e formaram maioria para derrubar 4 trechos da reforma da Previdência. Os ministros, ainda poderão mudar seus votos até o fim do julgamento. Em 2 deles, a União deverá ser impedida de acionar gatilhos que poderiam reduzir o déficit do regime próprio de previdência social em 126,5 bilhões de reais. Também há maioria no STF para derrubar artigo que cria cálculos diferenciados para alíquotas pagas por mulheres no regime geral e no regime do serviço público. A reforma da Previdência está em vigor desde 2019 e especialistas já defendem a necessidade de um novo endurecimento das regras de aposentadoria. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, denuncia 3 deputados do Partido Liberal, do PL, que é o partido do ex-presidente Bolsonaro, por corrupção em emendas parlamentares. São eles: o Bosco Costa, o deputado federal Bosco Costa, do PL de Sergipe, o deputado federal Pastor Gil, do PL do Maranhão, e Josimar Maranhãozinho, o nome já está dizendo, do PL do Maranhão. São acusados de desviar repasses para prefeituras. Na sucessão da Prefeitura de São Paulo, a matéria chamada de capa diz que 2 dias após cadeirada, Marçal retoma bate-boca e provocações. E dessa vez não foi com o Datena, mas não podia nem levar outra cadeirada porque as cadeiras foram todas aparafusadas no chão do estúdio para ninguém conseguir levantá-las. Não foi, dessa vez, a bate-boca não foi com o Datena, foi com o atual prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Ricardo Nunes, do MDB. O debate foi promovido pelo UOL, é o site da Folha de São Paulo, e pela televisão Rede TV. Esse debate teve cadeiras parafusadas no chão, segurança nos púlpitos, nos intervalos e início tenso. No caderno Literatura, Vida e Arte, é o C2, o caderno de entretenimento do Estadão chama C2. Na Folha de São Paulo é Ilustrada. E tem uma matéria, que é a capa do caderno, o resgate de um romance da Idade Média. O nome do romance é Siguran, o Cavaleiro do Dragão. O paleógrafo italiano, que é o pesquisador que encontrou esse romance, revela um novo personagem na lenda do rei Arthur. Tribunal de Justiça do Tocantins, áudios mostram insatisfação de juízes porque a propina que eles iam recebendo era parcelada e eles queriam tudo de uma vez. Nós vamos ler essa matéria quando a gente estiver nas páginas internas, lá no Tribunal de Justiça de Tocantins. Na área internacional, Venezuela, missão da ONU vê aumento da repressão de Nicolás Maduro, presidente, contra os opositores. Na área de esportes, a chamada de capa do Estadão é sobre o jogo de ontem aqui em Fortaleza, na Arena Castelão.
O Corinthians faz 2 gols no Fortaleza, fora de casa, e fica perto da semifinal. Na área de economia e negócios, a chamada de capa é dizendo que o Instagram terá recurso para pais controlarem a conta de adolescentes, crianças e adolescentes que já hoje manuseiam essas redes sociais. Entre outras mudanças que serão feitas, usuários de até 16 anos só poderão alterar configuração de perfil com a permissão dos pais. Vamos agora para o Rio de Janeiro ver as manchetes, quais são as manchetes do jornal O Globo de hoje, quarta-feira, 18 de setembro. E a primeira chamada é Terreirão do Samba, Casa da Cultura Carioca, vizinha ao Sambódromo, terá restaurantes, bares e museus temáticos. A manchete do jornal, a manchete que o jornal escolheu para destacar é sobre essa nova arma de guerra lá no Oriente Médio. Explosões de pêcheres matam 9 e ferem milhares em ataque ao Hezbollah. Folha de São Paulo e o Globo, vocês puderam observar, que falam em 9 mortes, mas o Estadão já fala em 11 mortos. O Líbano atribui a Israel a ação que teria implantado explosivos em aparelhos usados pela organização paramilitar. Esses aparelhos que já foi usado nos anos 80, 90 para comunicação. Crise espalha descontrole e caos no planeta. Não é só aqui no Brasil. Olha aqui as queimadas. Essa queimada aqui, essa foto, é Aveiro, Portugal. Vejam lá em cima do morro, a mata queimando. E aqui muita fumaça. Essa outra foto de muita inundação é em Pimaná, no Mainá. E essa outra foto é na Amazônia colombiana, no município de Letícia. 3 fotos diferentes mostrando a crise climática que enfrenta não só o Brasil, mas todo o planeta. América do Sul, do Norte, Europa, Ásia e África. Os extremos climáticos têm provocado estragos por todo o planeta neste mês de setembro. A seca recorde no Brasil castiga também mais países sul-americanos e Equador, Peru, Bolívia sofrem efeitos da crise. Peru e Bolívia sofrem, a China e o Sudeste Asiático têm sido varridos por uma série de tufões que já causaram 400 mortes em Mianmar e no Vietnã. Na Europa, os incêndios nas florestas já chegam às cidades. Em Portugal, 7 pessoas morreram desde domingo passado, incluindo um brasileiro. Já a região central do continente está submersa em enchentes. É esse que eu falei em Piamana, em Mianmar. E na Polônia, são dezenas de milhares de desabrigados. Há alagamentos em diversos países da África Setentrional, como Marrocos, Argélia, Tunísia e Líbia. Houve inundações até mesmo no deserto do Saara. Ainda sobre esse tema de queimadas, é a reunião de ontem da cúpula dos 3 poderes da República, quando o governo federal anunciou a liberação de crédito de 514 milhões para combater as queimadas.
Sobre as eleições em São Paulo, o jornal Globo diz na sua chamada de capa: sem cadeirada, campanha em São Paulo mantém tom de baixaria e acusações sem provas. Primeiro debate na capital paulista, após o episódio da agressão de Datena a Marçal, ficou marcado por provocações, bate-bocas, apelidos e direitos de respostas em consequência de fartas trocas de acusações sem comprovação. O editorial do Globo também trata sobre esse assunto com o seguinte título: candidatos têm de manter compostura nos debates. Contra a pandemia de bets, que é as empresas de apostas online, o governo vai monitorar apostadores. Chamada de pandemia pelo ministro Fernando Haddad, o governo fará campanha contra a compulsão de jogar, que já se torna um vício, e fiscalizará apostas. Bloqueio a sites que não se regularizaram será antecipado para 1º de agosto. Estava previsto para janeiro do próximo ano. O governo resolveu antecipar para 1º de outubro, aliás, 1º de outubro. Procuradoria-Geral da República denuncia 3 deputados do PL, Partido Liberal, por desvio de emendas parlamentares. Bosco Costa, Pastor Gil e Josimar Maranhãozinho são acusados de apropriação de verbas destinados à prefeitura no Maranhão. Maioria entre trainees negras são só 3,4% em cargos de chefia. Pesquisa com as 1.100 maiores empresas do país mostra que a presença das mulheres negras despenca em funções executivas. Alberto Grandi: espero que os italianos entendam que a culinária não é religião. Nessa entrevista para o Globo, o autor de As Mentiras da Nona diz que a autêntica cozinha da Itália é marketing e exalta a contribuição dos imigrantes. Tem outra entrevista da Tatiana Paranaguá. Ela diz: há uma epidemia de imaturidade nas relações afetivas. A psicóloga aborda os casos de vínculo fantasma em que alguém abandona de repente uma relação que se encaminhava para ficar sólida. Chamada na área de esportes, Copa Libertadores. Em noite de clássicos no Rio, Botafogo e Fluminense miram a semifinal. O jornal cearense O Povo tem como manchete principal na sua capa de hoje: violência nas eleições no Ceará. Candidatos a vereador denunciam que facções criminosas impedem campanha. Postulantes relatam episódios de coação por facções para que não façam campanha em certos bairros de Fortaleza, capital. Ameaças também são registradas no interior e na região metropolitana de Fortaleza. A foto principal da capa do jornal é sobre o jogo de ontem, aqui em Fortaleza, na Arena Castelão, entre o clube do Fortaleza e o Corinthians. Fortaleza perde por 2-0 para o Corinthians e se complica
na Sul-Americana. Na área de economia, a chamada de capa é que o Ministério da Fazenda vai aumentar a regulamentação das bets, casas de apostas online. Na área de cidades, a matéria que é Ceará tem média de 74 pedidos virtuais de medidas protetivas por mês. 74 pedidos por mês de medidas protetivas. Essa foto é para dizer das explosões lá no Oriente Médio. Explosões coordenadas de pagers matam 9 e ferem 2.800 pessoas no Líbano. Por último, chamada de capa na área da política, é a entrevista que o coronel Aginaldo deu ontem ao jornal O Povo, numa série de sabatina com os candidatos a prefeito em Caucaia, cidade aqui vizinha de Fortaleza. E diz o seguinte: Aginaldo critica adversários e diz que não buscará apoio em eventual segundo turno lá em Caucaia. Somente 2 cidades no Ceará podem realizar segundo turno, porque tem mais de 200 mil eleitores. É Fortaleza e Caucaia. E possivelmente Caucaia, como em Fortaleza, terá segundo turno nas eleições deste ano, as eleições municipais deste ano. Vamos para a capa do Correio Brasiliense, é o jornal mais antigo do Distrito Federal. Ele começou mesmo em Londres, rodado em Londres em 1808 e passou a ser rodado impresso, né? Rodado é chamado de a impressão, nas rotativas, na gráfica, em 1960, com Assis Chateaubriand. É chamada de capa, logo no alto da capa do Correio Brasiliense, como vocês podem ver, é essa questão lá no Oriente Médio, dessa novidade para matar gente na briga, na guerra lá entre Israel, Hezbollah, naquela região. E o título é A Mensagem da Morte. E realmente o Page recebe essa mensagem de texto. Era assim nos anos 80. Centenas de pagers de membros da milícia xiita Hezbollah explodiram ao mesmo tempo no Líbano e na Síria. O grupo acusa Israel pelo ataque. Ao menos 9 pessoas morreram e 2.750 ficaram feridas. Cerca de 500 militantes perderam a visão, ficaram cegos. Especialistas veem marca desses aparelhos, essa nova tática de guerra. Especialistas veem marca da inteligência israelense. Inteligência para o mal, não para o bem. Inteligência para fazer o mal, para matar as pessoas. É a inteligência usada, nesse caso aí, pelo israelense. E tem 2 fotos. Essa primeira foto é um vídeo de uma explosão dentro de um mercado. Esse senhor de boné azul, ele está com um pager dentro de uma bolsa, a tiracolo, e ela explode. E esse vídeo. E esse outro é aqui, uma ambulância socorrendo os feridos. A manchete de capa do Correio Brasiliense é sobre poderes divergem sobre crise e Brasília sofre com fumaça. Pelo 3º dia seguido, a capital do Brasil amanheceu sob a fumaça do fogo que destruiu parte do Parque Nacional de Brasília. Enquanto escolas e universidades suspendiam aulas e hospitais
suspendiam aulas e hospitais recebiam crianças e idosos, bombeiros passaram o dia combatendo as chamas. Em outra frente, chefes dos 3 poderes da República discutiam, sem tanta eficácia, medidas emergenciais contra os incêndios que assolam o país. Lula anunciou mais de 500 milhões de reais para as ações, mas admitiu que o Brasil estava despreparado para situações como essa. No Legislativo, Câmara e Senado, há relutância em destravar leis que tornem mais rigorosas as punições a quem provoca queimadas. Para o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, é preciso evitar o populismo legislativo. Foi a frase dele, o termo usado por ele. É preciso evitar o populismo legislativo neste momento. Posição endossada pelo chefe da Câmara, o deputado federal Arthur Lira. Já os presidentes do STF, Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso e o presidente do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Herman Benjamin, contestaram os parlamentares. E está aqui, olha a foto dos 650 bombeiros com a ajuda de brigadistas combateram o fogo em Brasília, no Parque Nacional de Brasília, fogo que queimou 2.400 hectares do parque. É tanto que ontem o ministro Dias Toffoli que mora em Brasília, ele é ministro do Supremo, foi hospitalizado com problemas no pulmão, uma bronquite aguda. Outras matérias correlatas sobre esse problema diz: incêndio no Parque Nacional foi controlado, mas vigilância continua. Brasília tem ar poluído e insalubre. O calor foi recorde no ano, 35,3 graus Celsius de calor. Homem é preso suspeito de queimar vegetação em parque no Nordeste. Mais ajuda aos estados. Presidente do consórcio Brasil Verde, o governador capixaba Renato Casagrande, avaliou no CB Poder, Correio Brasiliense Poder, a crise climática e a interação entre governo federal e unidades federativas. A pandemia competes, diz o ministro Fernando Haddad. A partir de 1º de outubro, o governo federal vai tirar do ar site de apostas que não pedirem autorização ao Ministério da Fazenda para funcionar. O processo de regularização dessa atividade termina em 30 de setembro. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o Brasil vive uma pandemia com a dependência de muitos brasileiros, de milhões de brasileiros nesses jogos. Investigado por assédio. Essa é a foto do ex-ministro Silvio Almeida. STF, na pessoa do ministro André Mendonça, abre inquérito contra o ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, demitido após denúncias de mulheres por assédio sexual e moral. Ainda é destaque na capa do Correio Brasiliense a foto desta lua, que ontem estava muito esplendorosa no céu do Brasil. Fenômeno da beleza, fenômeno de beleza. Apesar da fumaça em Brasília, que deixou o céu da capital federal encoberto, foi possível apreciar ontem
o brilho da superlua, que ganhou mais encanto por volta das 11h30 da noite, quando ocorreu o eclipse parcial do satélite. Alternativas para o município de Valparaíso. Propostas para a prefeitura da cidade goiana foram debatidas pelos candidatos Wesley Pacheco, do Partido Novo, e o seu concorrente Zé Antônio, do PL, Partido Liberal, na sabatina promovida pelo Correio e pela TV Brasília sobre as eleições no entorno da capital federal. Despedida. Dona Antônia, braço direito de Tancredo Neves. Ela foi uma das mulheres mais influentes da República na transição à democracia em 1985. Antônia Gonçalves foi secretária do primeiro-ministro eleito presidente. Debate em São Paulo. Após cadeirada, candidatos trocam ofensas. Sob um clima de tensão, Datena e Pablo Marçal, candidatos à Prefeitura de São Paulo, voltam a se enfrentar, desta vez aos gritos, em debate da Rede TV e do site UOL. Vamos agora para a capa do jornal Valor Econômico. Desafios urbanos. Pegamos hoje o preço do desequilíbrio no adensamento, afirma o professor Adriano Borges da Costa, que também é urbanista. Negócios. Brookfield já recebeu ao menos 4 propostas pelos shoppings Paulista e Pátio Higienópolis. Previdência. Maioria dos planos fechados não garante padrão de vida na aposentadoria, diz Calçada, ele que é consultor da empresa Mercer. A manchete do Valor Econômico é dizendo que investimento federal atinge 32 bilhões de reais no acumulado do ano, que é o maior desde 2016. De janeiro a julho, o montante cresceu 31,8% sobre igual período de 2023. Restrição fiscal impõe limites a gasto do governo em áreas como infraestrutura. Outra chamada de capa do jornal Valor Econômico. Exportação cresce e superávit do petróleo é recorde. São Paulo planeja novas concessões em saneamento pelo governo estadual do governador Tarcísio. Repasse da alta do dólar à inflação acelera. A foto deste casal é para ilustrar uma matéria sobre exemplos de fazendas sustentáveis. Flávia e Maurício Garcia Cid, proprietários da fazenda Jaracatiá, em Querência do Norte, município do Paraná, em sua plantação de melaleuca. Casal recebeu ontem o Prêmio Fazenda Sustentável da Globo Rural na categoria Grandes Propriedades. A iniciativa, que chegou à sua 8ª edição, reconhece as fazendas com as melhores práticas de sustentabilidade do país. A Fazenda Três Meninas, de Monte Carmelo, Minas Gerais, foi a campeã na categoria Pequenas Propriedades e a Fazenda Recanto, de Patos de Minas, venceu entre as de médio porte. Explosões de Perges no Líbano matam 9 pessoas. Também esse assunto é chamado de capa aqui do Valor Econômico. Combate a incêndios terá 514 milhões de reais liberados pelo governo federal. E também é o entrevistado no jornal de hoje do Valor Econômico, para dobrar a sua receita no Brasil em 3 anos, o grupo francês L'Oréal aposta nos segmentos de cabelo e pele, além de fortalecer as vendas digitais, diz o presidente da empresa no Brasil, o Marcelo Zimet.
Com essa matéria, eu encerro aqui a leitura, mostrando para vocês as capas dos principais jornais do país e também do Jornal Povo. E na página interna da Folha de São Paulo, Edson, nós temos os editoriais, os dois editoriais. O primeiro trata: gasto emergencial não pode ser banalizado. O outro editorial: já passa da hora de desativar os manicômios. CNJ, Conselho Nacional de Justiça, determinou o fechamento dessas instituições que ferem a lei e os direitos de pessoas em medida de segurança. A tarefa não é fácil, mas governos das 3 esferas precisam fortalecer a rede de saúde. Nas páginas de política, nós temos aqui a coluna Painel. E na coluna Painel diz o seguinte: o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, disse ao jornalista conservador Paulo Figueiredo, em live com o jornalista Paulo Figueiredo, que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, comete abusos e afirmou que um processo de impeachment contra ele, Moraes, pode ser aberto no Senado. Também defendeu pautas bolsonaristas, como a anistia para os presos pelo ato do dia 8 de janeiro, que depedraram as três sedes dos 3 poderes da República, em Brasília, além de dizer ser contra o aborto, a descriminalização das drogas e a chamada ideologia de gênero. Nunes afirmou ainda que medidas contra a Covid, como obrigatoriedade da vacina e fechamento do comércio, foram erradas, medidas tomadas pelo ex-presidente Bolsonaro. A guinada direitista do prefeito vem na onda do esvaziamento da candidatura de Pablo Marçal, do PRTB, que também disputa o voto do segmento conservador direitista de São Paulo. A campanha de José Luiz da Atena, que é o outro candidato a prefeito de São Paulo, esse aqui pelo PSDB, da Atena criou um site, a campanha dele criou um site e perfil com o nome, com o mote, no lugar de ser da Atena, é da Pena, dapena.com.br, que é um trocadilho que é usado por adversários para criticar sua candidatura. A ideia é mostrar os problemas da gestão Ricardo Nunes com o slogan da Pena de São Paulo. Também há críticas nesse site a Marçal. Rejeição de Marçal é puxada por sua imagem pessoal. A rejeição de Boulos é puxada pela sua ideologia de esquerda. E a rejeição do prefeito Ricardo Nunes é puxada pela avaliação que o eleitor de São Paulo faz da sua gestão. É o que diz essa pesquisa do jornal Folha de São Paulo. Marçal, continuando ainda sobre a sucessão na capital paulista. Marçal retoma a agressividade após explorar imagens de fragilidade. E a TV Cultura soltou novas imagens da cadeirada. Aí vocês podem ver essa daqui, é sobre outro ângulo. Olha a força que o Datena colocou para arremessar, para bater nesse aqui, no Pablo, com a cadeira. A outra candidata, a Helena, se esquivou, ela que é candidata pelo Novo, e o Ricardo Nunes aqui também correu aqui para apartar o incidente. Cadeirada turbina engajamento de Datena e Marçal no Instagram. 265 mil
foi o número de interações obtidas por Pablo Marçal com cada uma das 23 postagens dele sobre a agressão de Datena. E 100 mil foi o número de interações de cada uma das 2 postagens feitas por José Luiz Datena sobre a agressão de Marçal. Por aí vocês veem onde está a curiosidade do internauta. É sobre essa briga, não pela política propriamente, mas sobre a briga, a cadeirada de Datena em Marçal. Continuando sobre a sucessão na capital paulista, outra matéria, debate, isso agora foi ontem de manhã, promovido pela Rede TV e o site UOL. O site UOL é do Grupo Folha de São Paulo. Debate tem tensão inicial, com troca de ataques e discussão lateral sobre a cidade de São Paulo. Datena mostra dilema da política atual após Marçal e a cadeirada. E essa mão apareceu ontem com essa mão enfaixada no debate da RTV e do site UOL, o Pablo Marçal, dizendo ele que está machucada porque amparou ali a cadeirada do Luiz Datena. Perguntar não ofende, disse ontem a Marina Helena, que é a candidata, como eu falei, do Partido Novo, após fazer acusações sem prova contra a candidata Tabata Amaral. Quando o Tabata diz, você vai ter que provar, ele disse, não, mas perguntar não ofende. Saiu-se com essa. Datena explora cadeirada contra Marçal em propaganda eleitoral e justifica o uso da violência. Adversários na eleição recebem mensagem de WhatsApp de Marçal e veem tática dissimulada. TSE, Tribunal Superior Eleitoral, proíbe apostas sobre resultado das eleições. Anúncios irregulares com pedidos de votos em Marçal circulam na plataforma TikTok. Contas registradas na Europa, impulsionamento pagas lá, porque é lançada lá, o impulsionamento é pago lá, em dólar. Pagam contas registradas na Europa, pagam impulsionamento, segundo dados da NetLab, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Candidato não comenta o assunto e a rede social TikTok diz vetar propaganda política. Bolsonaristas vai de Alvo de Moraes, de Alexandre de Moraes, a foco do gabinete do ódio na eleição. Antony de Paula diz ser atacado por Carlos Bolsonaro após apoiar Eduardo Paes no Rio de Janeiro. Pastores evangélicos vão de outsider a protagonistas em quase um século. Essa expressão outside, é uma expressão inglesa, o que ela significa? Um outsider é uma pessoa que está fora do grupo dominante ou estabelecido em uma determinada área ou sociedade. Essa pessoa, esse outsider, pode ser considerada diferente ou estranha em relação às normas e expectativas sociais. O termo outsider é frequentemente usado para descrever alguém que não se encaixa nos padrões convencionais ou que não é aceito pela maioria. Esse termo empregado na política é para dizer que é um cara que não tem os vícios da política, não é corrupto, ele é o outsider. Quem apresenta como outsider em São Paulo é o Pablo Marçal
E aqui em Fortaleza é o André Fernandes. Não sou político, não estou a ver aí essa velharia dos políticos. Só que para enganar as pessoas. Porque o pai dele, o Alcides Fernandes, é deputado estadual. Ele já está bem no terceiro mandato, já foi deputado estadual na Assembleia. Está bem no terceiro mandato de deputado federal. Então não tem outside coisa nenhuma. O exemplo de outside na política brasileira, vocês lembram, foi o Collor de Mello. Apareceu aí do nada, do Goiás, empresário, chamado Caçador de Marajás, teve o apoio da Rede Globo, foi eleito presidente do Brasil. O que é que aconteceu? Ele foi lá e confiscou o dinheiro que estava na poupança dos brasileiros. Confiscou todo o dinheiro. Muita gente morreu, muita gente se suicidou e muita gente ficou na miséria por conta dessa conta. Muitos idosos, pois o outside, o exemplo de outside na política brasileira, eu aponto como Collor de Mello, que foi um verdadeiro fracasso. Foi um fracasso que até nem não concluiu o mandato dele, foi empichado. Continuando aqui nas páginas da Folha de São Paulo, a Procuradoria-Geral da República denuncia 3 deputados sob acusação de corrupção com emendas parlamentares. É um desvio de quase 2 milhões de reais, 1.600.000 foi o desvio desse dinheiro. É o valor das propinas apontadas pela Polícia Federal em emendas parlamentares consideradas suspeitas pela PGR. São aqueles 3 deputados, todos do Partido Liberal. O Josimar Maranhãozinho, que é do PL do Maranhão, o Bosco Costa, do PL de Sergipe, e o Pastor Gil, do PL também do Maranhão. André Mendonça, ministro do STF, determina a abertura de inquérito para investigar Silvio Almeida após as denúncias de assédio sexual. E embaixo, aqui a foto do Silvio, ex-ministro, ele foi demitido do Ministério dos Direitos Humanos. E aí embaixo tem uma frase da ministra Aniele: "A gente segue apesar de tudo", diz Aniele Franco em primeiro evento público que ela aparece após demissão do ministro dos Direitos Humanos, que é acusado de assediar sexualmente a sua colega de ministério, a sua ex-colega de ministério. Folha de São Paulo precisa buscar linguagem mais acessível, afirma a ombudsman em encontro com os leitores da Folha de São Paulo. Páginas de mercado. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cita pandemia de dependência de vício em bets, em apostas online, e governo Lula antecipa prazo para a legalização desse setor e começa agora no dia 1º de outubro. 3 filhos de condenados por esquema de jogo ilegal entram no mercado legal de apostas. Dólar cai abaixo de R$ 5,50 na véspera de decisão de Brasil e Estados Unidos. Hoje, o Banco Central dos Estados Unidos e o Copom, que é o Conselho Monetário Nacional, vão anunciar até o final da tarde, no caso aqui do Brasil, a nova taxa da Selic, a nova taxa de juros. Atualmente está fixada em 10,50, que a previsão é que aumente para 10,75. Disparidade salarial cresce e mulheres ganham 20,7% a menos que os homens no Brasil. Nubank decide manter home office e fala em autonomia aos funcionários.
O Banco Santander faz acordo com o Banco Central e pagará 19,4 milhões de reais após falhas. A empresa Prevent Senior busca vender a operação no Rio de Janeiro por R$1 bilhão. Bloco Europeu muda a equipe econômica e foca maior competitividade. Qualidade do café é ameaçada com seca de 150 dias em algumas regiões do país. Safra poderá ter recordes em 2025 se clima não atrapalhar, diz a Conab. Seca será um bom batismo para a Sabesp privatizada. Para Paulo Massato, que comandou a estratégia de enfrentamento da grave crise hídrica de 2013, a Sabesp precisa manter seu corpo técnico para evitar risco maior de desabastecimento em São Paulo. Tosco e tecnológico. Caminhão elétrico da Tesla vira estrela pop no Salão de Hanover, na França. Instagram anuncia conta com mais restrições para usuários adolescentes de até 16 anos. Páginas do mundo. Explosões de pagers do Hezbollah matam ao menos 9 pessoas e ferem milhares no Líbano. O primeiro-ministro israelense Netanyahu anuncia que conter facção xiita é o novo objetivo da guerra. Outra guerra, agora na Ucrânia, com a Rússia. Zelensky cancela reunião com líderes da América Latina anti-esvaziamento. Plano de Brasil e China para a paz na Ucrânia rompe narrativa europeia. Era um vício, diz homem que dopava a ex-mulher para ser estuprada na França. Página do Cotidiano no Brasil. Lula diz que o país não estava preparado para incêndios e discute propostas. Queimadas são fruto de terrorismo climático, afirma a ministra Marina Silva. São Paulo tem 15 mil agentes em campo contra incêndios que já duram um mês. Diretora é afastada após suspender aula durante avanço de fumaça na Grande São Paulo. Com clima e dificuldade para respirar, Porto Velho tem o ar mais insalubre do país. A cúpula do futuro ou a culpa do futuro é uma opinião, uma análise aqui da Folha de São Paulo. 3 suspeitos de incendiar o Parque Nacional de Brasília são identificados. Justiça Paulista condena o empresário Thiago Brenan por estupro em nova sentença. Prédio gigante de Pablo Marçal cobriria bairros de São Paulo com sombra de mais de 1,5 km, 1,6 quilômetros. Brasileiro ganha Ig Nobel com pesquisa sobre planta que se disfarça de plástico. Meio ambiente. Na fronteira da devastação, fogo cerca famílias e seca em lago deixa comunidades ilhadas. Isso no Amazonas. No caderno de esportes, a primeira matéria é dizendo que Ana Marcela Cunha quer voltar aos Jogos Olímpicos, mas não faz promessa. Lula recebe medalhistas paralímpicos e defende recurso público para o esporte. Agora vamos para as páginas internas do Estadão. A coluna do Estadão de hoje diz o seguinte sobre a sucessão lá em São Paulo. Os acessos diários à página na Wikipédia
na Wikipédia de José Luiz da Atena, que é o candidato a prefeito de São Paulo pelo PSDB, os acessos saltaram de 5.414% após a cadeirada do candidato do PSDB à prefeitura no rival Pablo Marçal do PRTB. A variação leva em conta a média de visualizações desde o início da campanha, que foi no dia 16 de agosto, e na televisão no dia 30. Levantamento feito pela coluna do Estadão mostra que 25.900 pessoas procuraram na plataforma Wikipédia mais informações sobre Datena apenas no dia seguinte à cadeirada. O número supera a soma das visualizações de todos os dias da campanha até aqui. E surpreende porque o apresentador, Luiz Datena, já tem alto índice de conhecimento da população por sua trajetória na TV, principalmente na TV Band, onde ele tem um programa na área de segurança pública, na área policial. Vamos para os editoriais de hoje do Estadão. O primeiro diz: a dívida não mente. Ao recorrer a artimanhas para dizer que o limite de despesas e o arcabouço fiscal serão cumpridos, o governo federal não engana quase ninguém e ignora que a dívida bruta expõe a realidade dos fatos. Segundo o editorial, a morte horrível de um partido político. PSDB decide bancar seu truculento candidato porque acha que a violência lhe trará votos. Ou seja, entre a derrota e a desonra, escolheu a desonra, mas será derrotado de qualquer maneira. Falando aí do PSDB e da cadeirada de Pablo Marçal. Nas páginas de política, a primeira matéria é dizendo que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, denuncia 3 deputados do Partido Liberal por desvio das emendas parlamentares, desvio do dinheiro das emendas parlamentares. Josimar Maranhãozinho. O Josimar Maranhãozinho é esse daqui. Esse da foto. O Bosco Costa é esse aqui de cabelos brancos. E o Pastor Gil, aqui, o Pastor Gil é esse que está aqui com o microfone, ao microfone. Então, esses 3 parlamentares são acusados de corrupção em repasses de recursos públicos para a Prefeitura de São José de Ribamar, no Maranhão. É um desvio de mais de R$ 1,5 milhão de reais. Na sucessão da capital de São Paulo, após cadeirada, provocações de Marçal voltam a dominar o debate realizado ontem pela Rede TV e pelo site UOL. Os púlpitos, esse aqui é os dois, isso foi ontem no debate de ontem. Ricardo Nunes e Pablo Marçal discutiram aos gritos durante o debate na Rede TV e site UOL. Púlpitos são esses pequenos móveis onde o candidato fica localizado. Púlpitos ocupados por segurança no intervalo. Aqui os seguranças. Cada segurança no intervalo ficou resguardando aí o lugar. Cadeiras do estúdio foram parafusadas para evitar que virassem armas. Ainda na área de política,
É uma matéria dizendo que o Tribunal Superior Eleitoral determina que a aposta sobre resultados das eleições é crime. Em áudios, agora essa matéria, é lá em Tocantins, no Tribunal de Justiça de Tocantins. Em áudios, juízes se queixam de propina parcelada, diz a Polícia Federal. A Polícia Federal afirma que, em representação ao Superior Tribunal de Justiça, que encontrou áudios que mostram a insatisfação de magistrados suspeitos de integrar um esquema de venda de sentenças no Tribunal de Justiça do Tocantins, com pagamentos de propina feitos de forma fracionada e demorada. Os áudios foram classificados como estarrecedores pelos investigadores. Os magistrados investigados são alvo da Operação Máximos, desencadeada no dia 23 de agosto passado, por ordem do ministro João Otávio Noronha, do STJ. A APF cumpriu 2 mandados de prisão preventiva e fez buscas em 60 endereços do Tocantins, em Minas Gerais, São Paulo, Goiás e no Distrito Federal. Os agentes vasculharam dependências do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins. Quando a operação foi aberta, a Corte de Tocantins informou que repassou todas as informações necessárias à PF. As transcrições e detalhes dos áudios constam na representação da Polícia Federal, que ele levou ao STJ para a abertura da operação. Na ocasião, foi preso Thales André Pereira Maia, filho do desembargador Elvésio de Brito Maia Neto, também investigado no inquérito. Na última sexta-feira, o STJ mandou soltar o filho do desembargador, o Thales Maia. Maia Neto está afastado de suas funções, que é o Elvésio de Brito Maia Neto, é o desembargador. Está afastado de suas funções. Também são alvo da investigação as desembargadoras Etelvina Maria Sampaio Felipe, presidente do Tribunal de Justiça de Tocantins, e Ângela Maria Ribeiro Prudente, nos áudios captados pela Polícia Federal, em uma conversa entre Thales Maia e outro investigado. Os investigadores afirmam que percebe-se que os membros do Poder Judiciário de Tocantins estavam insatisfeitos com os pagamentos da suposta propina de forma fracionada, inclusive com a demora em pagá-los. O caso em questão envolve interesses de uma mineradora. Páginas internacionais. Tensão no Oriente Médio. Explosões coordenadas por pagers matam 11 e ferem 2.700 pessoas no Líbano. Aqui, de novo, esse aparelho chamado pager. É esse aqui. Ele é pequenininho. Ele é acionado por ondas de rádio e recebe mensagens. E estão usando ele como arma de guerra. Enche ele de explosivos superpotentes e detonam com o disparo de mensagens. E matando quem está em volta, destruindo quem está em volta do aparelho. O uso do aparelho foi difundido pelo grupo após ataque de 7 de outubro. Missão da ONU, Venezuela. Missão da ONU denuncia aumento da repressão chavista na Venezuela. No Brasil, combate ao fogo tem mais verbas, mas falta acordo sobre as penas, sobre as penalidades.
A ação de Flávio Dino leva a críticas de juristas e de economistas. Contra fogo, o Congresso destinou só 0,02% das emendas parlamentares para o combate a incêndios. País tem 106 incêndios que não estão sendo combatidos, diz a ministra Marina Silva. Na área de esportes, no Rio, São Paulo encara o Botafogo com novidade entre os titulares. Real Madrid vence e o jogador Endrick marca seu primeiro gol no torneio. Copa Sul-Americana, Corinthians bate Fortaleza e fica mais perto da semifinal. O jogo foi ontem à noite aqui em Fortaleza, na Arena Castelão, e o Corinthians fez 2-0 em cima do Fortaleza. O Comitê Olímpico Brasileiro terá patrocínio de 160 milhões de reais até 2028. Na área de economia e negócios, a primeira matéria é sobre contas públicas, rombo maior. Ações contra a reforma da Previdência, que tramita no Supremo, devem custar 132 bilhões e 600 milhões de reais aos cofres do Tesouro Nacional. Ministro Gilmar Mendes definirá se a alíquota de servidor permanece progressiva. Esse projeto da reforma, questionando a reforma previdenciária, está em curso no Supremo e agora o ministro deu uma parada porque o ministro Gilmar Mendes pediu vista para definir se a alíquota de servidor permanece progressiva. Fazenda retifica Secretaria de Comunicação do Governo sobre dinheiro esquecido nas contas bancárias. A estimativa é que 8 bilhões e 600 milhões de reais é o valor de recursos esquecidos em contas por correntistas. O valor não vai ser considerado pelo Banco Central para o cálculo do resultado primário do governo. Banco Central americano deve anunciar hoje primeiro corte de juros após a pandemia de Covid-19. Sites irregulares de aposta vão sair do ar a partir de 1º de outubro, prevê portaria do Ministério da Fazenda. Culpam todos por causa de alguns influenciadores. Análise do Estadão. Instagram terá mais recursos para os pais protegerem contas de filhos adolescentes. Big Techs gastam bilhões por ano com segurança de diretores executivos. E por último, é a capa do caderno Cultura. Lenda redescoberta. Pesquisador encontra romance medieval sobre Sigurã, cavaleiro da Távola Redonda desconhecido. Vamos continuar aqui com a leitura das principais matérias nas páginas internas do jornal O Globo, do Rio de Janeiro. E o editorial, o jornal O Globo sempre traz 2 editoriais. Hoje só trouxe um, porque o assunto foi muito extenso. E ele tratou sobre candidatos têm de manter compostura nos debates. Páginas de política, baixaria como método. Debate em São Paulo volta a ser marcado por acusações sem provas, apelidos e provocações. Ricardo Nunes, atual prefeito e candidato à reeleição pelo MDB, foi orientado a recuar após duelo com Pablo Marçal. Os dois aí apontando os dedos um para o outro. No debate de ontem da Rede TV, também pelo site UOL. Pablo Marçal
conversa com o União Brasil, que é o partido União Brasil, para se filiar à União Brasil após as eleições. E hoje ele está no PRTB. Tribunal Superior Eleitoral proíbe casas de oferecer apostas sobre resultado das eleições, é as famosas bets. No Rio de Janeiro, o candidato a prefeito Alexandre Ramagem já gastou mais com a campanha eleitoral, do que todos os rivais juntos. Não é por menos. O Partido Liberal tem acho que tem a maior bancada federal em Brasília, na Câmara Federal. E o montante de recursos, a divisão do fundo eleitoral é pelo tamanho, a condição, o critério é pelo tamanho da bancada de deputados federais. Quanto mais deputado, recebe mais dinheiro. E como o Partido Liberal tem a maior bancada de deputados federais, depois é o PT, eles receberam mais recursos. Por isso que eles podem dar mais dinheiro para os candidatos a prefeito em todo o Brasil. Aqui em Fortaleza, o candidato do Partido Liberal, o André Fernandes, já recebeu em torno de 15 milhões de reais. Mas no Rio de Janeiro, o candidato do PL, Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN, na época de Bolsonaro, é homem da confiança de Bolsonaro, porque ele era diretor da Agência Brasileira de Inteligência, ele já recebeu, para gastar na campanha dele, mais de 26 milhões de reais. Depois vem Eduardo Paes, que é o atual prefeito e candidato à reeleição. Olha a diferença. Eduardo Paes já recebeu quase 10 milhões, 9 milhões e 981. O terceiro colocado, que é do PSOL, recebeu 2 milhões e 550. E por aí vai. Então, está no topo de gastança de dinheiro com a campanha, o Alexandre Ramagem, do Partido Liberal, 26 milhões 050. Prefeitos lideram corrida em Porto Alegre e Salvador, direita testa sua força na República de Curitiba, STF autoriza investigação de Silvio Almeida por assédio sexual, ele que foi demitido do Ministério dos Direitos Humanos. Procuradoria-Geral da República denuncia deputados do PL por desviar emendas, dinheiro das emendas parlamentares. Por isso que o ministro Flávio Dino quer acabar com esse orçamento secreto. O orçamento secreto dá margem a isso. Dá margem a desvio de dinheiro. Se o orçamento tivesse rastreabilidade, soubesse de onde saiu, por onde andou e por onde chegou, não haveria isso. Está aqui os 3 deputados que estão sendo investigados. O primeiro é o Josimar Maranhãozinho, do Partido Liberal do Maranhão. Esse do meio é o Pastor Gil, do Partido Liberal também do Maranhão. E Bosco Costa, que é do PL de Sergipe, fariam parte de esquema que desviou recursos das emendas parlamentares. Na Câmara Federal, o deputado federal Elmar Nascimento renova acenos ao Palácio do Planalto, ao governo federal, para atrair o PT e o MDB para a sua eleição a presidente da Câmara Federal. Ele quer suceder Arthur Lira e a eleição é em fevereiro do próximo ano. Nas páginas de Brasil, nós temos divisão sobre punição para quem provoca criminosamente queimadas no país. Governo quer penas mais duras contra incêndios, mas Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, alerta para o que ele chamou de populismo legislativo.
Os parques de Recife, que preservam lendas e lutas além do verde. Preso por morte de Bruno e Dom, são os dois ambientalistas, é excluído de júri popular. Decisão do STF deverá ter impacto no julgamento. Nas páginas de economia, jogos online, pente fino nas bets. Governo antecipa bloqueio de sites e fará campanha para combater o vício dos apostadores, vício de jogar. O Ministério da Fazenda divulgará a lista de quem poderá seguir no ar a partir do dia 1º de outubro. Esportivas, caça-níquel, creche. Entenda as regras para jogos online. Juro em alta apressa busca de fontes para crédito imobiliário. Mesmo com seca, Conab prevê uma safra recorde no próximo ano. Empresas têm mais mulheres negras, mas não no topo da direção. Empresas fazem parceria para diversidade ao recrutar funcionários. Instagram cria modo adolescente com limites para menores de 16 anos. Inteligência artificial. Cientistas pedem proteção contra riscos catastróficos. Golpe no Hezbollah. Explosões de pagers deixam 9 mortos e mais de 2.800 feridos no Líbano, acusa Israel. Líbano, que acusa Israel de ter feito esse ataque conjunto de explosão desses peixes para matar as pessoas lá no Líbano. Extremos do clima espalham caos pelo planeta. Na área ainda de mundo, vivi com medo durante muito tempo. É a Daniela Ligiero, uma entrevista. Quando o fim fica sem resposta, o outro não tem paz. É a entrevista com a Tatiana Paranaguá. 5 bilhões de pessoas têm carência de 7 nutrientes essenciais. Isso aqui na página de saúde e bem-estar. Pais tiram assentos de elevação do carro muito cedo. Isso para quem tem crianças e tem aquela cadeirinha para transportar crianças no carro. Estudo detalha como a gravidez muda o cérebro das mulheres. Praça 11, tu és imortal. Sob concessão, Terreirão do Samba ganha projeto com bares, museus e programação permanente. Ibama suspeita de Dia do Fogo no estado. E por último, é a capa aqui do caderno de esportes, duelo de personalidades em busca da semifinal. Nas páginas internas do jornal cearense O Povo, a primeira matéria dizendo que 4 jornalistas do jornal são premiados com o prêmio Sebrae. Explosão de pagers de integrantes do Hezbollah deixa 9 mortos, aqui na área internacional. Na área Brasil, denúncia de assédio. O André Mendonça, ministro do STF, autoriza investigação da Polícia Federal sobre o ex-ministro Silvio Almeida, ele que é denunciado, foi demitido por denúncia de assédio sexual. O advogado, aqui em Fortaleza, o advogado Hélio Leitão, ex-presidente da Ordem, secção Ceará, ele lançou ontem o livro Escrevinhando sobre Quase Tudo, durante evento realizado no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará. A obra reúne uma coleção de artigos que Leitão publicou no jornal O Povo entre os anos de 2020 e 2024. Eita, aqui a foto do doutor
Hélio Leitão. Embolia pulmonar. O jogador Oswaldo tranquiliza torcedores. Ex-jogador do Ceará e ex-jogador do Fortaleza, o atacante Oswaldo, hoje jogando no Vitória, foi internado após sentir um incômodo torácico na viagem de volta para Salvador na noite de segunda-feira. A equipe ganhou do Atlético Goianiense por 2-0 pelo Brasileirão, no Castelo do Dragão, em Goiânia, no último sábado. O jogador de 37 anos explicou o problema médico por meio de comunicado e tratou de tranquilizar os torcedores. Vale do Javari. Caso Bruno e Dom. Esses dois ambientalistas foram mortos. Mas a justiça valida júri para os assassinos. A charge de hoje do Cleiton é mostrando um telespectador estarrecido com a cena de agressão física entre Luiz Datena, candidato a prefeito de São Paulo pelo PSDB, e Pablo Marçal, candidato a prefeito pelo PRTB. Na coluna vertical, o destaque com foto de destaque, essa senhora ela é dona da Magazine Luiza. A Assembleia Legislativa aprovou ontem projeto que concede título de cidadania cearense à empresária Luiza Trajano, fundadora do Magazine Luiza. O projeto da deputada Jo Farias destaca a trajetória de Trajano no empreendedorismo. A reportagem de hoje do Jornal Povo é sobre as eleições 2024. Violência na campanha. Candidatos denunciam ameaças do crime organizado. Essa matéria é a manchete de capa do Jornal Povo. Candidatos a vereador denunciam ameaças de facção em Fortaleza. Secretário de Segurança Pública promete atuação conjunta. Destinação de recursos de lavagem de dinheiro para a segurança é aprovado na Assembleia Legislativa. Ainda sobre eleições 2024, temos aqui uma pesquisa do Datafolha. Eleitor escolhe mais preparados em saúde e segurança, além também dos mais sinceros. É as três coisas aqui, os três aspectos que o eleitor olha para escolher o candidato na Prefeitura de Fortaleza. Segundo o Datafolha, o mais preparado em saúde, o mais preparado em segurança e além também de ter sinceridade. Quixadá, exemplo emblemático de sucesso na interiorização. É o caminhão da UFC em caravana pelos campos da Universidade Ceará fora. Em Caucaia, essa foto é do candidato a prefeito em Caucaia, Coronel Aginaldo, diz que não vai buscar apoios se ele for para o segundo turno da disputa lá em Caucaia. 4 candidatos a prefeito desistem da eleição em 3 municípios. E quais são esses municípios que eles estão desistindo? Aqui os 4 candidatos que desistiram. Motivações variam de alegações de perseguição, problemas com a justiça ou mesmo o cenário político local. Em Iguatu, o candidato a prefeito Rafael Gadelha e o candidato a vice Bandeira Júnior, apoiados pela atual gestão, justificaram a desistência em publicações em sua rede social, onde ambos discursaram agradecendo ao eleitorado apoiador. São os candidatos de Barreira,
Iguatu e Pacujá. No caso de Barreira, o candidato Dr. Tiago Regis anunciou a desistência da corrida eleitoral no município distante 78 quilômetros de Fortaleza. O agora ex-candidato explicou os motivos em publicações, em postagem nos stories do seu perfil no Instagram. Ele disse: quero informar a todos vocês por esta carta a minha renúncia à candidatura a prefeito de Barreira. Quero ressaltar que existem perseguições políticas e de pessoas de má fé, mas a vontade do povo por mudança não pode parar. Já no município de Pacujá, a renúncia dos dois candidatos que se lançaram inicialmente foi motivada por problemas com a Justiça Eleitoral. Então, o prefeito e candidato à reeleição Raimundo Filho, do PSB, disputaria contra José Antônio Mão Calejada, do União Brasil. Ambos foram eleitos juntos como prefeito e vice em 2020, mas romperam politicamente. Lula, eventos climáticos precisam ser considerados dentro do orçamento federal. Entenda o que pode acontecer nas eleições de Baturité. Hoje, quem será sabatinado lá em Caucaia pelo jornal Povo é o candidato Valdemir Catânio, do PT, ele que é o candidato de situação, apoiado pelo atual prefeito Vitor Valim, que desistiu de disputar um segundo mandato. Na área de economia, projetos de fiação subterrânea em Fortaleza passam por revisão. Isso os projetos. A obrigação da Enel de fazer obras no Ceará chega a 63 intervenções acordadas. Na área de economia, Fazenda vai passar o pente fino na regulamentação das bets, empresas de apostas online. Ceará foi o único estado do Nordeste com crescimento na indústria, aponta boletim. Candidato propõe conselho gestor para demandas do centro da cidade. E o candidato é o atual prefeito, José Sarto. Ceará registra média de 74 solicitações de medidas protetivas virtuais por mês. Escola de Saúde de Fortaleza é inaugurada para capacitar profissionais e o nome da escola foi dada em homenagem ao pai do atual secretário de Saúde, doutor Galeno Taumaturgo. Ele é urologista lá da cidade de Heriotaba, ex-prefeito de Heriotaba. Jornalista do Povo está no top 3 do Nordeste no prêmio Admirados da Imprensa. O editorial hoje do jornal Povo trata sobre equidade, diversidade e inclusão na universidade. E por último, é o capa do caderno de esportes, Fortaleza irreconhecível. Tricolor do PC é presa fácil, mesmo dentro de um Castelão lotado, e perder por 2-0 para o Corinthians no jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana.